a grande maioria da população se automedica com essa substância. Um dos mais vendidos no mercado e com um preço extremamente acessível. Quem são? O que fazem? Como vivem? E o que comem? Neste vídeo nós falaremos sobre a nimesulida. Este anti-inflamatório muito conhecido, muito utilizado, mas que tem seus riscos. Brincadeirinhas à parte, mas este vídeo eu estou fazendo que é uma sugestão do Lucas. O Lucas é um seguidor do canal, ele sugeriu que eu fizesse sobre a nimesulida, então eu aproveitei, já que eu estava falando do ibuprofeno, que também é um anti-inflamatório, então aqui estou eu para falar da nimesulida. Lucas, muito obrigada pela sua sugestão. Falando da nimesulida, eu vou acabar falando de todos os outros anti-inflamatórios aos quais ela faz parte, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. E esses anti-inflamatórios, a grande maioria deles são o quê? De prescrição médica. Então são aqueles que para você poder comprar, você tem que pedir no balcão. Começando pela questão do processo inflamatório. Primeiro que ele é um processo natural, ele é fisiológico. Ele está dentro daquele processo que o corpo vai fazer para te defender, para te curar, para cicatrizar. Então ele é natural. Só que muitas vezes acaba se perdendo, digamos, o controle, né? Então assim, ele acaba exagerando demais na ação dele e essa ação acaba sendo sim prejudicial. Imagina como um fogo que você faz uma fogueira para se esquentar ali na lareira e ao invés de ficar só contido naquele cantinho, ele acaba pegando fogo na casa toda. Então a ação inflamatória é exatamente dessa maneira. E da mesma forma como num princípio de incêndio, se você utilizar um extintor, você consegue extinguir esse fogo, mas se ele se expandir, um extintor não é o suficiente, então o anti-inflamatório ele tem um limite também na sua ação. Se você deixar se expandir demais o processo inflamatório, é muito mais difícil você ter uma melhora rápida, né? Ou então um processo mais rápido na sua cura, na sua cicatrização. O anti-inflamatório, o ideal é que ele seja utilizado sempre já no começo do processo. Então, por isso mesmo, as mulheres que têm cólica menstrual e fazem uso de algum anti-inflamatório, como aquele presente, por exemplo, no Ponstan, o ideal é, a partir do momento que você tem o primeiro sintoma de dor, você já faz uso. Não deixa a coisa ficar grande, porque senão vai ficar muito mais difícil o medicamento fazer efeito. E aí, dentro desse processo inflamatório, como nós temos as 3 enzimas ciclooxigenase ou COX 1, 2 e 3, e a enzima, então, que é inibida pelos anti-inflamatórios, seja COX-1 ou seja COX-2, o mecanismo de ação é como se fosse um processo de fechadura-chave. Então, a enzima é a fechadura e o anti-inflamatório é a chave. Então, a chave vai ter que encaixar na fechadura. Só que assim, o que diferencia então o anti-inflamatório do outro? Cada um tem uma molécula, cada molécula tem um peso, mas não só um peso, um tamanho diferente. Algumas são menores, outras são maiores. E a COX-1, a abertura dela, o encaixe dela é muito pequeno. Então não é qualquer anti-inflamatório que vai conseguir chegar nela e encaixar e inibir ela. Agora, a COX-2 não, a COX-2 ela já tem mais uma abertura maior e aí, consequentemente, a molécula maior vai conseguir agir sobre ela. Só que é ideal, dentro do processo inflamatório, que o anti-inflamatório seja mais específico a COX-2. Isso eu vou explicar mais pra frente. Se você já está gostando do vídeo, eu peço aqui seu like. Se você ainda não é inscrito no canal e também está gostando, aproveita e se inscreve para você poder continuar acompanhando os meus vídeos. E aí também, se quiser, dá uma olhadinha lá no meu canal para ver se tem mais algum outro que te interessa para você assistir. Então, da mesma forma, como eu falei, né, que o processo inflamatório, ele é fisiológico, ele é natural. Então, a gente tem a COX-1 e a COX-2, só que num processo inflamatório, a COX-2 é a que mais está ativa. E a COX-1, ela não trabalha só com processo inflamatório, ela também trabalha com o processo de reparação presente no estômago. Ela é responsável pela produção de muco, que reveste a nossa parede estomacal e que é justamente a proteção contra o ácido que o nosso próprio estômago produz. Ou seja, o estômago produz um ácido para poder fazer a digestão, mas ele precisa se proteger. Ele se protege por meio desse muco que envolve. E quem está ligado nesse processo é essa ciclooxigenase
1. Então, quando você toma um anti-inflamatório que inibe mais especificamente essa COX-1, você acaba prejudicando a produção desse muco e isso vai fazer exatamente com que o ácido presente comece a atacar a sua parede de estômago. Por isso que tem anti-inflamatório que gera dor de estômago, que pode promover um aumento do sangramento. Quando você tem uma úlcera que não estava tão ativa, ela começa a ficar ativa. Então, é muito cuidado que você tem que ter com a escolha do anti-inflamatório. Já no caso daquelas que agem na COX-2, vai estar mais relacionado ao quê? À pressão arterial. Porque a COX-2 ela está ligada à vasodilatação dos nossos vasos. Então, dentro também de um processo fisiológico, o nosso vaso, de forma geral, ele tem um determinado calibre. E aí, quando você precisa que haja uma constrição, ou seja, um fechamento maior desses vasos para aumento da pressão, fisiologicamente isso acontece. Da mesma forma, a dilatação dos vasos igualmente. Isso tudo é regulado dentro do nosso corpo. Quando a gente toma um anti-inflamatório que é mais focado nessa COX-2, a gente atrapalha esse processo fisiológico e a gente faz com que haja uma contração dos vasos e essa contração, ela acaba sendo constante, né? Porque você está constantemente fazendo uso ali do produto, né? Ou seja, a presença da molécula está ali constante no organismo, então isso acaba se tornando mais constante. Isso faz com que aumente a sua pressão. Então, para quem é hipertenso e para quem é diabético, o uso do anti-inflamatório pode ser prejudicial exatamente porque o diabético já tem problema vascular e o hipertenso já tem a pressão alta. Para quem é hipertenso e não sabe, fica pior ainda. Para quem sabe e toma medicamento para pressão, ele também pode ter um desregular da sua pressão aí, né? Então, como se o medicamento não estivesse fazendo efeito. Então, imagina você que faz uso de um medicamento para pressão, toma um anti-inflamatório, decide medir sua pressão e sua pressão está elevada. O que você pode achar? Que o teu medicamento da pressão não está funcionando. E não é isso que estaria acontecendo, mas sim a ação do anti-inflamatório. Então é exatamente por causa disso que você pode ter também um problema renal. Não porque a molécula vai agir agressivamente diretamente sobre os teus rins, mas é que os nossos rins, eles são extremamente sensíveis à pressão arterial elevada. Então, quando ela está aos vasos mais contraídos, fica mais difícil para os rins filtrarem. Então, ele começa a ter uma redução da sua função. E a função renal é de filtrar o nosso sangue. Então, ele vai eliminar nossas toxinas, ele vai eliminar tudo por onde? Pela urina, inclusive até os medicamentos, né? Grande maioria, a grande porcentagem deles são eliminados pela forma renal, né? Pelos rins. Então você vai acabar prejudicando tudo isso. Então por isso que o anti-inflamatório tem que se tomar cuidado, porque ele pode inclusive reduzir a eliminação de algumas substâncias que você está fazendo uso. Então vocês perceberam essa situação? Fora que, por exemplo, quando você também acaba focando mais na COX-2, você permite que a COX-1 funcione mais, para o estômago é uma maravilha, mas e para o coração? O nosso coração é afetado também de forma negativa pela COX-1 em excesso. Então, quando ela começa a sobrar, né, e vai ter mais ação, ela pode gerar uma fibrose ali na região do coração e isso pode te gerar o quê? Um ataque cardíaco. Então, é exatamente por causa dessa questão dessa COX-1 ligada ao coração, né, a esse prejuízo que ele pode trazer ao coração, que aqueles medicamentos à base de heterocoxib ou celecoxib, eles são medicamentos controlados. Você só consegue comprar com retenção de receita, exatamente porque ele é tão específico para COX-2 que a COX-1 faz a festa no nosso organismo e aí é esses os prejuízos que ela pode trazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de anti-inflamatório que você faz uso. E esse é um dos motivos pelos quais a gente também deve fazer uso por poucos dias de anti-inflamatório. Se você precisar fazer uso por muitos dias, você só deve fazer isso com acompanhamento do seu médico, ou seja, ele tem que ter feito a avaliação risco-benefício. Então, para nós, quando a gente se automedica, são 3 dias. Se de 3 dias não deu certo,
aí você tem que procurar um médico, porque pode ter a necessidade de acrescentar medicamento, de trocar medicamento. Como vocês viram, as reações adversas que eu falei, como por exemplo, essa questão do estômago ou a questão renal ou cardíaca, vocês repararam que ela está ligada ao mecanismo de ação? Ou seja, a ligação da molécula à ciclooxigenase, seja 1 ou seja 2? Então, por que eu estou citando isso novamente? Por causa da via de administração. Então, quem já fez uso do Toragesic, que é o cetorolaco, você vai ver que ele está na forma o quê? Sublingual. Qual que seria a ideia a princípio? Você não fazer uso dele no estômago, como se fosse assim, ele não vai agredir o estômago. Mas não é assim. Ele pode ter uma ação mais rápida, isso com certeza, via sublingual. Só que o cetorolaco, ele é apaixonado exatamente pela COX-1. Ele é de todos os anti-inflamatórios aquele que mais se liga, ele é o mais afim da COX-1. E aí você vai ter um prejuízo no estômago muito grande. Então, para quem tem gastrite, para quem tem úlcera, ele é o menos indicado. Então, independente da via de administração, pode ser ela sublingual, pode ser ela intramuscular, pode ser ela até mesmo aplicada sobre a pele, o que importa, no caso do anti-inflamatório, é o mecanismo de ação dele, ou seja, qual enzima ele vai inibir. Então, agora mostrando para vocês o quadro dos anti-inflamatórios não esteroidais, aqui existem algumas moléculas que a gente não comercializa no Brasil, porque esse quadro ele vem de um estudo internacional, então ele também vai levar em consideração substâncias que estão em outros países, mas vocês vão observar que existem moléculas que vão ser mais ligadas, mais específicas para COX-1, outras para COX-2 e algumas que vão estar no meio do caminho. Quem é uma delas que está no meio do caminho? Exatamente a nimesulida. Ela vai ter um prejuízo menor, né? Ela não vai provocar tanta reação adversa para o estômago e exatamente por ela não ser também tão específica assim ainda com a COX-2, ela não vai ter um prejuízo vascular tão grande quanto, por exemplo, o piroxicam. Então é nisso que você tem que focar. COX-1, quando você inibe ela, você tem o quê? Problema de estômago. Quando você inibe a COX-2, você tem o quê? Problemas de hipertensão e problema cardíaco. Então, a gente tem que verificar sempre de acordo com a condição de saúde do paciente qual que é o melhor anti-inflamatório. Por isso que não deveria se automedicar. Mas se for o caso, né, de alguém tomar, pelo menos a nimesulida é a menos pior. E aí, além da cólica menstrual, né, a gente normalmente usa o anti-inflamatório para quê? Para quando a gente está com uma dor de dente, uma dor de garganta, quando a gente machuca o nosso corpo em termos de músculo, de nervos, né, quando a gente tem uma distensão, quando a gente torce, quando a gente lesiona, seja músculo, seja nervo. Então, a gente tem algumas indicações, geralmente é para uso leve a moderado, quando é mais intenso, aí não adianta, tem que procurar o médico para ver qual vai ser a melhor opção de medicamento para você. Além daquelas reações adversas que eu acabei citando já, por causa do mecanismo de ação, a gente também tem algumas outras reações adversas. Uma delas é uma síndrome de Reich, que pode acontecer em crianças. Por isso que o anti-inflamatório não esteroidal não é indicado para crianças menores de 12 anos. Da mesma forma, também não é indicado para mulheres grávidas nem que estão amamentando. Um outro ponto problemático dos anti-inflamatórios, ele mexe com o fígado. Então, para quem tem problema de fígado ou mesmo problema renal, também não é indicado o uso de anti-inflamatório, a não ser que, óbvio, como sempre, o médico analisando risco-benefício. Por isso que eu sempre volto a falar, a automedicação é perigoso, principalmente com anti-inflamatório. E como última reação adversa, eu vou deixar a parte da alergia para um outro vídeo, porque aqui já tá ficando muito grande também, tá bom? Mas ele é bem interessante porque existe uma pequena diferença aí da alergia com anti-inflamatórios e especificamente no caso da nimesulida. Então esse eu vou fazer no próximo vídeo. E agora eu vou falar da nimesulida presente em 4 medicamentos, que quando você vai ver, elas são diferentes, mas no fundo é tudo igual. Os 2 primeiros medicamentos, eles são muito parecidos, porque eles têm, além da nimesulida, eles têm um protetor estomacal. Então, eles têm ou um pantoprazol, ou um esomeprazol, omeprazol, né? Se eu não me engano, o Profenid
Pessoal, mil perdões, eu falhei, tá? Profenid, ele tem cetoprofeno, não nimesulida. Mas a linha de raciocínio é o mesmo do Univux, então vale a pena continuar escutando. Só desconsidera a questão de ser nimesulida, tá? Porque é cetoprofeno. E o Univux, ele tem o pantoprazol. Só que, na realidade, você não precisa exatamente do Univux ou do Profenid Protect. Nada te impede de você fazer o uso das substâncias separadamente. Então, se você precisa de um protetor estomacal, você pode fazer uso dele separadamente. Toma a nimesulida da sua marca, do seu laboratório de preferência, e aí você faz uso de um protetor para o estômago também, do que você já tem, já tomou, já fez uso, indicação médica, né, que você sabe que foi bom para você, e aí você faz uso para você poder ajudar a proteger seu estômago, pelo menos durante os dias de tratamento com anti-inflamatório. Os outros 2 anti-inflamatórios à base de nimesulida, que é o Maxulid 400 mg, quando você vê, você acredita que você vai ter o que lá? 400 mg de nimesulida, mas não, você tem apenas 100. Dentro desses 400, 100 é de nimesulida, os outros 300 fazem parte de uma outra molécula que foi adicionada com a intenção de melhorar a absorção da nimesulida e, consequentemente, o seu efeito, mas continua sendo apenas 100 mg de nimesulida. E o último é o Arflex. Ele é 200 mg, mas ele é um comprimido de liberação prolongada, então você pode tomar uma vez ao dia, porque aí você vai ter as 200 mg esparçadas, né, durante o dia inteiro, ao invés de você tomar um comprimido de 12 em 12, de 100 mg. E um último detalhe super importante: se você estiver fazendo uso de um anti-inflamatório, não faça uso de bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica ela aumenta o risco da hepatotoxicidade já inerente do próprio anti-inflamatório. Além, obviamente, dependendo do anti-inflamatório que você estiver fazendo uso, se é aquele que é mais, que tem maior afinidade a COX-1, ou seja, ele já prejudica o estômago, a bebida alcoólica ela também prejudica. Então aí você pode ter uma piora do seu quadro, né, de gastrite, de úlcera, seja o que for, caso você tenha, né? Ou então você vai acabar tendo uma aí no meio do caminho mesmo que você não queira. Vai acabar tendo um prejuízo do seu estômago. Então por hoje é isso, pessoal. Me aguardem no próximo vídeo falando sobre a questão da reação alérgica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixar um like, muito obrigada. Agradeço também para quem assistiu até aqui, aos meus inscritos. Eu espero que todos estejam bem. Se cuidem, vejo vocês no próximo vídeo, hein? Até lá!